Olá pessoal, Shalom, graça e paz a todos. Hoje, nesta ocasião, quero estar aqui produzindo uma reação mediante uma fala e uma afirmação feita pelo Dr. Oswaldo Ribeiro, mais conhecido ali como o Dr. Oswaldo da Tenda do Necromante. Ele fez uma afirmação recentemente que em Gênesis capítulo 3 e o versículo 15, a tradução ele está errado neste texto bíblico. O pronome ru que ocorre neste texto tem que ser traduzido como ela. E todas as traduções que vertem como ele acabam traduzindo errado. Será que de fato esta afirmação feita por ele procede? Estaremos vendo nesta ocasião. Bem, dando continuidade aqui, segundo o Dr. Oswaldo, então, da Tenda do Necromante, não tem como se traduzir o pronome ru, que ocorre neste texto, na terceira pessoa do masculino singular, como ele. O correto é traduzir ali como ela. E ela alega ainda dizendo que normalmente as traduções fazem isso, e os que defendem a tradução deste pronome vertendo como ele, é devido que querem aplicar a pessoa de Jesus, vendo esse texto como um texto proto-messiânico, uma profecia a respeito de Jesus. Bem, eu quero aqui já dizer que eu não vejo esse texto como uma profecia aplicada a Jesus. Não vejo esse texto como um texto proto-messiânico. A minha questão sempre é averiguar se esta afirmação, por exemplo, feita aí por ele, ela procede do ponto de vista técnico, gramatical e sintático. E segundo ele disse que, do ponto de vista técnico, tem que se traduzir esse pronome que ocorre na terceira pessoa do masculino singular, este pronome ru, como ela. Conforme vocês podem observar aí, na descrição desta imagem, nós temos aí duas traduções. Uma tradução é da NVT, que traduziu aí como ele. Esta tradução para ele está errada. Já a tradução proposta da imagem abaixo aí, que é a tradução feita por ele verteu aí como ela. Esta é a única tradução correta e exata que corresponde a este termo aí gramatical que ocorre dentro da estrutura deste texto. E é sobre isso que eu estarei vendo neste momento e compartilhando com vocês o que os peritos na área da sintaxe, da gramática e da lexicografia falam sobre esta questão. Mas antes vou compartilhar com vocês uma parte da fala dele, onde ele mesmo faz esta afirmação. Vejamos a partir deste momento. Comentário. Mas do ponto de vista técnico, quem traduzir ele aí, errou. Tem que traduzir ela. Conforme vocês puderam observar aí, na parte deste vídeo, a afirmação que ele mesmo fez, né? Sobre que o pronome não pode ser traduzido como ele, mas tem que ser traduzido como ela. Partindo desse pressuposto aí, agora nesta imagem, nós temos o léxico do BDB. E na parte aí que eu coloquei destacada, vocês podem observar também onde ocorre o pronome ru, né, na terceira pessoa do masculino singular. E inclusive o texto de Gênesis 3,15, que está destacado aí, marcado, onde neste léxico aí o pronome foi traduzido como ele. Detalhe, o texto de Gênesis 3,15, né? Então, nós já temos aqui uma fundamentação do partir do ponto de vista lexicográfico que vai na contramão dele. Nesta outra obra aí, nós temos a gramática hebraica aí, de Paul John, trabalhando aí especificamente sobre a questão do pronome ru. E especificamente aí também no texto de Gênesis 3,15. E vocês podem perceber que aí ele traduz o pronome como ele. Né? O pronome é traduzido como ele. Então, nós temos aí esta questão, né, de onde temos aí mais esta obra de gramática, né, hebraica, feita por um especialista, e mostrando que, de fato, o pronome ru pode ser traduzido, sim, por ele. Na gramática hebraica de sintaxe de Bill e John, eles comentam aí o seguinte, diz que o pronome como sujeito pode ser enfático, destacando
o sujeito. E aí eles traduzem o pronome who como ele. Então temos mais esta gramática aí de sintaxe, né? De Bill e John, que também são gramáticos, peritos na área, especialistas na área da língua hebraica, e também fizeram essa tradução aí, né? Propõem essa tradução, por assim melhor se dizer. Então nós temos aqui uma terceira evidência que vai na contramão aí do doutor da tenda do necromante. E por fim aí, para fechar o pacote de vez, nós temos aí, nesta última imagem, a gramática de sintaxe hebraica aí de Bruce, onde o pronome who foi traduzido como ele. Então, conforme vocês puderam aí perceber e averiguar, eu poderia aqui apresentar outros léxicos, outras gramáticas de sintaxe, mas não precisa. Através dessas 4 obras que eu apresentei aqui, são 4 evidências né, de obras acadêmicas, mostrando claro que o pronome who, em Gênesis 3,15, pode ser traduzido como ele. Eu até nem sou contra e nem vou questionar a tradução ela ou esta, porque eu sei que muitas traduções bíblicas traduzem como esta, outras traduzem como ela. O meu problema não é sobre se traduzir como esta ou ela. O meu problema está na questão que o doutor fala no vídeo dele que traduzir como ele está errado. E a única tradução viável, possível, correta, única e absoluta é traduzir o pronome como ela. Quando se faz esse tipo de afirmação, querendo dar apenas uma possibilidade de tradução, é muito complicado. E ainda mais no caso dele, ele não apresentou nenhum léxico, nenhuma gramática, nenhuma fundamentação acadêmica ele trouxe, mostrando que de fato em Gênesis 3,15 é errado traduzir como ele. Ele simplesmente falou do ponto de vista o que ele acha, desconsiderando toda uma história onde vários peritos e especialistas no decorrer da história, estudantes da gramática hebraica, traduziram esse pronome em Gênesis 3,15 como ele. Como eu já falei, a questão aqui não é do ponto de vista teológico, conforme ele afirmou. Ele disse, querem traduzir aqui o pronome como ele para dar apoio à profecia messiânica. Não. A minha questão nem é essa, porque eu nem vejo, na verdade, este texto como uma profecia messiânica. A minha questão aqui realmente é sempre gramatical, sintática, é isso que me interessa. E, infelizmente, mais uma vez aqui ele mostrou um equívoco e um erro cometido aí por ele, né? Acabou dando um tiro no próprio pé. Então, é isso que é o problema. As pessoas fazem muitas afirmações sem apresentar evidências e fundamentação. E o meu vídeo aqui é simples e curto, mas conforme vocês podem observar, eu sempre procuro apresentar as fundamentações acadêmicas, né? Onde os peritos estão aí falando algo e não eu. Então, pessoal, o que eu tinha para compartilhar com vocês nessa ocasião era isto, mostrando, deixando claro que a tradução aí do pronome como ele nas versões bíblicas está correta também, existe essa possibilidade de tradução, e as que traduzem como esta ou ela também é uma tradução viável e possível, né? Porque está também aí propostas em muitas gramáticas. Então, basicamente, nesta ocasião era isso. Deus abençoe a todos e até um próximo vídeo.